Olá vocês, mais uma vez aqui juntos, não é? Em mais uma live neste canal. Hoje a gente vai falar sobre pronome relativo e a gente vai falar sobre eles a partir da resolução de questões. Veja que eu escolhi esse assunto porque cai muito em prova, se não em todas as provas, não é? E em especial o emprego do relativo junto de regência. Então, nós vamos fazer os dois raciocínios, né? Então, a gente relembra o emprego dos relativos e já fazemos também, não é, a resolução de questões, lembrando como é que a gente faz para avaliar a regência com esses relativos. Muito bem, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, olha só, é o seguinte. Veja aí, me acompanhe lá no Instagram para a gente poder ter mais lives, mais dicas e etc. Então, veja só, a menina é minha filha, a menina veio aqui. O que eu estou lembrando você aqui neste momento? Para que serve o relativo e como nós o empregamos, tá? Então, veja que eu tenho duas frases bem simples, não é? Aliás, 4 frases bem simples, que é só para a gente lembrar mesmo, né? E perceber um pouco melhor como é que o relativo atua na elaboração das frases. Então, é assim, ó, nessa primeira dupla, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar essa oração como a inicial e essa aqui como aquela que vem na sequência. Então, entre essas duas, a gente tem um termo repetido que é a menina, não é? Muito bem. Eu posso evitar a repetição desse termo no texto usando o pronome, porque é para isso que serve o pronome, não é? A base do emprego dos pronomes é essa. É a gente usá-los para que a gente possa, não é, evitar que elementos se repitam. Aí, quando a gente é criança, a gente escreve a menina minha filha, a menina veio aqui, a menina bonita. Aí os professores falam, olha, evite a repetição. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente poderia evitar a repetição do termo a menina usando o pronome ela. E nós diríamos a menina é minha filha e ela veio aqui, certo? Mantendo as frases assim, ó, em períodos distintos, certo? De um jeito bem simples. Porém, eu posso fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, substituir esse termo que já foi dito, usando um relativo. Porque o pronome relativo e o pessoal, nessa hora, eles são idênticos. Em que momento eles são idênticos, então? Neste momento de fazer a substituição de um termo que já foi usado no texto. Então, no lugar de falar a menina é minha filha, a menina veio aqui, eu posso dizer a menina é minha filha, ela veio aqui, ou usar o relativo, não é? Evitando essa repetição. Mas agora, não é? Mas agora, ó, eu vou evitar essa repetição com a particularidade do pronome relativo. Por que eu estou chamando de particularidade? Porque diferente do pronome pessoal, certo? Até aqui é igual. Substituiu o que já estava escrito no texto, certo? Tá, então o que difere o relativo do pronome pessoal? É que quando a gente usa o relativo, não é? A gente faz com que essas duas orações fiquem no mesmo período. Porque o relativo, ele inicia a oração chamada subordinada adjetiva e ele sempre mantém relação com o termo antecedente. Então, esta é a particularidade do relativo. De todos eles, eles evitam a repetição da palavra, só que na especificidade deles, eles vão substituir o termo que os antecede. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou fazer o raciocínio da seguinte maneira. Vou começar pela primeira oração e vou encaixar a segunda na primeira, tá? Então, eu começo lá, a menina, aí, opa, esse é o termo aqui que eu quero evitar, não é? Que seja repetido. Então, o que eu faço? Cumprindo a particularidade do relativo, eu venho aqui e já coloco esse relativo para que ele mantenha a relação com o termo antecedente, certo? Por isso, relativo, porque ele está relacionado ao termo antecedente, evitando a sua repetição. Agora, anote o seguinte, esse que está substituindo a menina da segunda oração, não é? Então, eu tenho de terminar o conteúdo dessa oração. Veja, a menina que veio aqui, pronto. Olha lá, já encaixei agora, né, essa segunda oração na primeira, já evitei a repetição do termo a menina, e agora eu faço a continuidade aqui. A menina é, vamos lá, minha filha. Certo? Pronto. Então, veja, a menina que veio aqui,
é minha filha, tá? Então, esse que aí é um relativo, repetindo, porque ele mantém relação com o termo antecedente. E é assim que eu vou resolver as questões. Então, eu dei essa explicação até para que vocês possam acompanhar a resolução das questões que eu vou fazer. Eu sempre vou fazer assim, ó. A menina é minha filha. A menina veio aqui. O que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba que esse que, então, certo? Sendo ele um relativo, né, substitui o termo antecedente e eu posso, no raciocínio da frase, pensar, repetindo, a menina é minha filha. A menina veio aqui. Porque aí, quando eu entendo o conteúdo dessa oração, fica muito mais simples de eu entender todo o restante, certo? Que a gente tem para entender em relação aos relativos. Fechado? Bom, vamos à segunda frase aqui, aliás, ao segundo conjunto de orações. A gente tem aqui, comprei o livro e eu precisava do livro. Vamos entender o seguinte, o que eu estou repetindo aqui? Eu tenho o livro e tenho aqui também o livro, certo? Então, note que o que está repetido é o termo o livro. O que eu não estou repetindo é a preposição, porque pronome substitui nome, mas não tem nada a ver com a substituição de preposição. A preposição que está aqui, ó, ela permanece aí, o pronome não a substitui. Vamos lá, vamos ver se vocês entendem. Eu vou começar agora, desta vez, né, pela primeira oração, irei para a segunda da mesma forma, certo? Só que vocês vão ver que existe uma pequena diferença aqui. Vamos lá. Eu digo assim, comprei o livro. Aí, como vocês já sabem, eu vou ter de evitar a repetição desse termo que está aqui. Olha só. E esse D aí? Esse D não está preposicionando o livro? Aí é como eu sempre digo, a preposição nunca pode vir separada do termo que ela pré-posiciona. Porque ela está sempre numa pré, não é? Ou numa pré-posição em relação ao termo, não é? Com o qual ela se relaciona. Então, eu tenho de deixar o D aqui, olha lá, para eu colocar o relativo que vai fazer o quê? A substituição do termo. Olha lá. Comprei o livro de que eu precisava. Então, qual é a diferença deste exemplo para este aqui anterior? É que no primeiro eu coloquei uma oração dentro da outra, e isso porque o relativo tem de ser mantido ao lado do termo que ele vai substituir, certo? Muito bem, então eu tive que colocar uma oração dentro da outra por causa disso. Nesse segundo caso, a gente colocou uma oração ao lado da outra. Certo? Por quê? Porque o termo que iria se repetir estava no final da frase, é só isso. Por isso que a gente diz, toda vez que você usou um pronome relativo, você tem aí que lembrar que é a construção de uma oração subordinada adjetiva. E a subordinada adjetiva, ou ela está no meio da principal, ou ela está ao fim da principal. É por conta disso. Qual a segunda diferença aqui? É que aqui a gente teve que pôr a preposição que estava ali preposicionando o livro, não é? E a gente teve que pôr a preposição antes do que, porque o que está substituindo o livro, que é o termo preposicionado. Vamos falar aqui um aspecto da sintaxe. Se eu digo comprei o livro, esse o livro aí é objeto direto, na primeira oração. Na segunda, quando eu digo eu precisava do livro, o que aconteceu? Esse termo veio preposicionado porque ele é um objeto indireto. Muito bem, quando eu reescrevo essas frases usando o de que você está vendo aqui, não é? Esse relativo vem preposicionado porque ele continua sendo objeto indireto. Ele continua, não é? O relativo aí, ele está no lugar do livro, ele continua sendo o objeto do precisava. E quem precisa, precisa de alguma coisa. Não é? Então, você continua com uma oração subordinada adjetiva? Não tenha dúvida. Mas o importante é você perceber o seguinte, que para a gente saber se a preposição deve ou não ser empregada antes de um relativo, seja ele qual for, eu tenho de entender a oração subordinada adjetiva. A oração principal que aparece aí só nos serve nessa hora para a gente poder entender o conteúdo
e saber qual é o termo que o que ou que o relativo substitui, certo? Então, veja que o relativo que, vamos caminhar, vou caminhar aqui, tá bom? Se você queria copiar alguma coisa, tira uma foto que eu vou mandar ver. Ó, então é assim, o que eu fiz aqui? Eu estou lembrando vocês rapidamente, né, das funções que os relativos podem ter. Aliás, quais os relativos que podem aparecer e como eles devem ser empregados. E eu coloquei aqui somente aqueles que são solicitados mesmo em prova, certo? De modo geral, são esses daqui. Então, quer dizer que não são só esses? Não, não. Além desses que você está vendo na lista, a gente tem também o quando, que pode ser empregado como relativo, o como e o quanto. Acontece que esses relativos, não é, eles são empregados do mesmo jeito que estes daqui que estão na tabela, né? Mas esses pronomes aqui não aparecem em prova sendo cobrados como relativos e também não aparecem sendo cobrados com o mesmo raciocínio destes principais aqui. Portanto, nós vamos falar destes que caem mesmo na sua prova, tá? Então, é assim, como relativos, todos terão as características, não é? Do que eu acabei de explicar aqui. Porque o que é o pronome relativo base, não é? Que vai nos servir como paradigma, como modelo, para que nós possamos entender os demais. Então, é assim. O relativo que, como a gente acabou de ver, retoma o termo antecedente e esse termo pode ser de qualquer ordem, ou seja, pode ser coisa, pode ser um ser humano, pode ser um lugar, pode ser pessoa, qualquer elemento, certo? Por isso que você tem aqui no exemplo, esta é a aluna que me fez elogios. E a gente sempre fala que o relativo, não é muito parecido com esse que, irmão gêmeo desse que, é o qual, certo? Que tem uma pequena diferença, ele sempre vem acompanhado de artigo. Por isso que a gente estuda assim, o qual, a qual, os quais e as quais, certo? E aí, veja, nesse primeiro exemplo, esta aluna que me fez elogios, esse que equivale ao a qual. Aliás, é esse o truque que a gente usa para começar, não é, o estudo dos relativos. Quando fica muito difícil de saber se aquele que é um relativo ou não, a gente troca por o qual, a qual, os quais e as quais. Lembramos disso? Então, esse a qual aqui se refere à aluna, olha lá. Então, é essa aluna a qual me fez elogios. Quando eu consigo tirar esse que, colocar o qual, a qual, os quais e as quais, substituindo o termo antecedente, né, com concordância, a aluna feminino singular, eu troquei por a qual, que é a estrutura feminina e singular. Deu certo é porque esse que é tão relativo quanto esse qual, certo? E assim como o que, o relativo qual pode se referir a qualquer tipo de elemento, coisa, animal, lugar, pessoa, tanto faz. Veja aqui o exemplo. Este é o pai da aluna, não é? Com o qual discuti ou com a qual discuti. Agora, aqui nesse exemplo, vamos pôr um asterisco aqui, vou mostrar uma particularidade. Quando, né, a gente usa o qual e a qual, já que é tão parecido com o que? A gente usa o qual e a qual principalmente para evitar uma possível ambiguidade. Porque se eu digo, este é o pai da aluna, né? Com que, veja, esse é o pai da aluna, com que discutir, certo? Veja, esse com vem do discutir, porque se eu discuto com alguém, certo? Com base naquele raciocínio que eu expliquei agora há pouco aqui, ó, neste exemplo aqui, certo? Ó, quem precisa de, aqui se eu discutir com alguém. Então, essa é a preposição com eu tenho de pôr, por isso que ela foi colocada para você aqui e aqui, certo? Tá. Aí se eu digo, este é o pai da aluna, com que discutir? Bom, esse que vai ser um relativo e o termo antecedente, como eu acabei de mostrar para você aqui, é o pai da aluna. Nessa hora a gente tem uma ambiguidade, a gente não sabe se eu discutir com o pai ou se eu discutir com a aluna. Porque o relativo que, como ele vai retomar o termo antecedente, e o termo antecedente é o pai da aluna, e dentro desse termo eu tenho dois nomes, eu tanto posso entender que esse que retoma pai, como eu posso entender que esse que retoma aluna. Então, o que a gente faz para evitar essa ambiguidade, não é esse duplo sentido? A gente põe o para poder se referir ao pai. E a gente põe o artigo a para poder se referir à aluna e usa o qual. Então, o qual, diferentemente do que,
tem essa especialidade de evitar possíveis ambiguidades. Então, veja, este é o pai da aluna com o qual eu discuti. Então, todo mundo vai entender que eu discuti com o pai da aluna, com o pai, não com a aluna. Se eu digo, este é o pai da aluna com a qual eu discuti, eu tenho a certeza de que eu discuti com a aluna e não com o pai, certo? Então, tá aí, não é, uma pequena diferença entre um e outro, certo? Além disso, não é, o relativo qual, ele é usado com preposições que têm mais de uma sílaba. Sim, mais de uma sílaba. Por exemplo, se eu uso sobre, não é? Olha, esta é a mesa sobre que coloquei os livros? Não, né? Esta é a mesa sobre a qual eu coloquei os livros. Então, a gente usa, a gramática coloca isso como norma, a gente usa o qual e a qual especialmente, veja, para evitar ambiguidade? Sim, mas também para poder vir precedido de preposição com mais de uma sílaba, tá? Que eu tô abreviando tudo que eu posso, mas é isso, certo? E outra coisa, o pronome relativo o qual, a qual, os quais e as quais, enfim, né? O relativo qual, ele deve ser usado com as preposições com mais de uma sílaba e também a gente não pode lembrar que ele vem sempre no período quando você usa as preposições sob e sobre. É sob a qual, não é sob que, né? É sob, S-O-B, entendeu? Sob a qual. Então, eu tenho sobre a qual e sob a qual. Com essas duas é obrigatório com todas as preposições que tiverem mais de uma sílaba. Desde o qual, desde a qual, né? Então, é isso que a gente tem que saber a respeito do relativo qual. Muito bem, lembramos detalhes muito importantes. Aí a gente também tem o quem. O quem só pode referir-se a pessoas e ele obrigatoriamente deve ser preposicionado. Porque, veja, o quem se refere a pessoas. Veja aqui nesse primeiro exemplo que eu dei para vocês. Eu vou até pôr outra cor para vocês não fazerem confusão, não é? Veja aqui nesse primeiro exemplo. Eu tenho a menina que veio aqui. Eu não poderia dizer a menina a qual veio aqui? Poderia. Pelo que eu acabei de explicar, você sempre pode substituir e, em especial, evitando ambiguidades depois de preposições longas. Ok. Com mais de uma sílaba, né? E, além disso, você vai perguntar assim, mas Lu, eu não poderia colocar o quem? A menina quem veio aqui? Não. Porque, veja, o quem também pode ser substituído por um relativo que ou pelo relativo qual, na forma de a qual, o qual, as quais e os quais, né? Também pode. Só que o quem, para ser substituído ou substituir o relativo qual e o relativo que, tem de ser preposicionado. Ele não pode simplesmente substituir o relativo qual e o relativo que quando se referem à pessoa, como neste exemplo. Ele não pode fazer essa substituição ou ser substituído se ele não tiver preposição. Então, o quem só vai entrar no lugar do relativo qual e no lugar do relativo que quando esses relativos estiverem se referindo à pessoa e estiverem preposicionados, certo? Por isso, veja, esta é a aluna. Olha aqui o exemplo, né, que tem aqui agora. Esta é a aluna com quem discutir. Então, veja, o quem foi usado aqui porque a aluna é pessoa e porque aqui existe uma preposição. Aí sim, não é? Eu poderia usar esta é a aluna com a qual discutir, esta é a aluna com que discutir e nessa estrutura, como se refere à pessoa e veio preposicionado, a gente também pode pôr o quem. E pela norma culta é o quem que deve aparecer. Muito bem. E o onde? O onde, ele tem um que dentro dele, né? Ele tem um que dentro dele, só que ele especificamente vai indicar lugares. Por isso que ele pode ser substituído por em que, certo? Por quê? Esse que está dentro do onde, como eu falei, porque o que relativo, ele é basilar em todos eles. Ele está dentro do quem, só que o quem tem que ser feita a pessoa e tem que ter preposição. Ele é similar ao qual, com aquelas diferenças que vimos. Ele está dentro do onde, está dentro do cujo. Está dentro de todos eles, certo?
Só que o onde, especificamente, como a gente sabe, ele vai indicar lugar. Mas o que? Sozinho não indica lugar. Então, você tem de usar o que com a preposição em, certo? E aí, obviamente, ele pode ser substituído por no qual, na qual, nos quais e nas quais também. Desde que você tenha dito no qual, na qual, nos quais, nas quais, porque você está somando a preposição em, certo? Muito bem. E pode também vir na forma do aonde quando a regência do verbo exigir. Você vai aonde eu vou, porque quem vai, vai a algum lugar. É isso, certo? Ou seja, quando o verbo indicar movimento, ele vai exigir a preposição a e a gente tem de colocar, certo? Se o verbo rege sem a preposição a, é porque ele está falando de um lugar parado. Por exemplo, a rua onde eu moro, porque eu moro em algum lugar. Aí a regência vai morar, é feita com a preposição em, porque ele não traz a ideia do movimento. E aí no exemplo você tem, este é o prédio onde trabalho há 5 anos. Toda vez que o onde, não é, está corretamente colocado, ele pode ser substituído pelo em que. Então, este é o prédio em que trabalho ou no qual trabalho, certo? Muito bem. Agora, lembre-se, o onde só pode entrar no lugar da expressão em que quando a expressão em que indica lugar, porque o em que não é usado só para indicar lugar, certo? Muito bem, e o cujo é posse, não é? O que a gente tem aqui nessas flechinhas? É assim, ó. É assim, o cujo, ele faz concordância com o termo da frente, essa flechinha está invertida. Ele faz a concordância com o termo da frente e retoma o termo anterior, estabelecendo a ideia da posse. Então, eu vou sair daí um pouquinho, veja lá. Esta é a aluna com cuja mãe eu discuti, certo? Então, veja, cuja concorda com mãe, então eu posso pensar a mãe e volta para o termo antecedente, aluna, fazendo a posse. Então, a mãe da aluna, certo? A mãe da aluna. Então, fez concordância com mãe e fez a posse com a aluna, que é a mãe dela, certo? Muito bem, aqui no segundo exemplo. Esta é a mãe com cuja filha eu discuti, é a mesma coisa, discutir com a filha daquela mãe, certo? E o truque para você sempre empregar o cujo corretamente é trocar pelo possessivo. Observe, esta é a mãe, acabou uma oração, agora eu penso a outra. Com sua filha, eu discuti. Quando a gente troca pelo seu, sua, seus, suas, a gente nunca erra, não é? Porque é muito fácil identificar o emprego do cujo. Lembrando que o cujo sempre ficará entre 2 nomes. Porque como a gente acabou de mostrar aí, certo? Você tem que ter os 2 nomes, como mãe e filha, nos 2 exemplos, certo? Fazendo o quê? A relação de posse, né, entre elas, sempre nesse movimento que eu mostrei para você aí. Então, ele faz a posse, sempre fazendo a posse no sentido da frase para a gente poder avaliar. E outra coisa importante é que ele nunca vem, né, seguido de artigo. Então, ficaria errado eu dizer, esta é a aluna com cuja a mãe eu discuti. Isso significa que numa questão de prova, vamos pensar comigo, né? Se você tem lá uma questão que você tem que avaliar o emprego do cujo, se veio cujo o, cuja a, cujos os, cujas as, você já põe errado. Se o cujo tem de ficar entre 2 nomes, olha lá o que vai acontecer. O que você tem que saber? Se ele vai ficar entre 2 nomes, e o cujo, na questão da prova, veio com o verbo à sua frente, já está errado. Já está errado. Então, vamos supor, esta é a aluna com cuja briguei. Já deu errado. Eu não posso pôr cuja depois do verbo brigar aí, porque ele tem que ficar entre os 2 nomes para fazer a posse. Beleza? Então, vamos à correção das questões. Olha lá. No trecho do 2º parágrafo, da mesma forma, coube às instituições de ensino superior produzir conhecimento que permitisse avanços no enfrentamento de desafios e no estabelecimento de novas fronteiras. Eu adoro essa barrinha antes do relativo, porque ela me faz enxergar a fronteira entre uma oração e outra.
Então, se você nunca fez barrinha na sua vida, comece a fazer, que você vai ver que você vai mudar a sua vida por causa disso. Aí a gente tem assim, ó. Da mesma forma, coube às instituições de ensino superior produzir conhecimento. Aí que a gente faz? A gente troca por o qual, as quais. Esse balãozinho representa vocês pensando, para você pensar como é que você faz o raciocínio. Conhecimento, não é? O qual permitisse avanços. Então, a gente está entendendo que coube às instituições de ensino superior produzir o conhecimento, não é? Um conhecimento, e esse conhecimento permite os avanços no enfrentamento de desafios. Então, o que a gente entende? Que o que aí foi usado para evitar que a palavra conhecimento se repita. Por isso, eu posso trocar o que pelo relativo qual, que deve vir acompanhado do artigo o masculino e singular, porque a referência é de conhecimento masculino e singular. Logo, veja só, o que o examinador pede para a gente? Ó, o termo em destaque pode ser substituído, considerando a mesma relação de sentido estabelecida no texto por o qual, que é exatamente o raciocínio que a gente faz. Então, é assim, ó, o que eu estou mostrando para vocês? Que sempre que você tem o que, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais, é até uma questão de prova. Isso faz a gente lembrar, né, solidificar o raciocínio que a gente sabe. Esse é o raciocínio primário, não é, de você empregar um pronome relativo, não é? Quando a gente entende bem o emprego do relativo que, entender o emprego dos outros fica muito mais fácil. Então, vamos lá. Aqui, nesse segundo exercício, a gente tem assim. A palavra que, veja aí, a palavra que pode ser empregada como pronome relativo, que ela tem várias funções, ou seja, aquele que retoma um termo anterior no texto, bem próprio da VUNESP, né? Explicar para a gente o assunto gramatical é interessante isso. Porque mesmo quando ela faz isso, né, dá para errar. Então, não vamos errar mais pronome relativo. Vamos lá. Aquele que retoma um termo anterior no texto, como ocorre em. É a própria liberdade de expressão que tende a encontrar formas de se autocorrigir. Observe, então, que, de novo, você tem o relativo, porque ele está retomando a liberdade de expressão, não é? A qual tende a encontrar formas de se autocorrigir. Então, pelo sentido do texto, quem vai tender a encontrar formas de se autocorrigir é a liberdade de expressão. Especificamente, liberdade de expressão, certo? Ela tende a encontrar formas de se autocorrigir. O que ele está pedindo é para a gente encontrar outro relativo aí nas orações, não é isso? Então, eu vou sair de cena aqui para a gente fazer esse raciocínio. Veja. Murmurou-se durante anos. Ah, deixe-me mostrar uma coisa. Deixe-me falar uma coisa antes. Porque eu não sei se você já fez esse raciocínio, né, anteriormente. O que é o relativo, como eu falei para você, quando ele retoma, né, na função de pronome, quando ele retoma o termo antecedente, como a gente fez na revisão aí. O que, então, também, como eu falei, ele pode assumir várias funções, né? E uma das quais, né, muito cobrada em prova, é a função de conjunção subordinativa integrante, que eu chamo de CSI. Então, deixa-me fazer uma coisa. Deixa eu pôr aqui, ó. Então, o que, quando o pronome relativo, ele mantém relação com o termo antecedente. Tá, daí a gente volta para aquela substituição, tudo que eu expliquei. Agora, para fazer prova, você nunca pode confundir com este outro que é a conjunção subordinativa integrante, porque ela é muito cobrada na prova, né, nas provas, para você poder fazer a diferença entre um e outro. Essa função é muito cobrada em contrapartida, não é? Ou em contraposição ao relativo, que mantém o termo que resgata o termo antecedente para que ele não se repita. A conjunção integrante, como diz o nome, ela é empregada para fazer a integração. Então, ela vai servir para a gente fazer uma oração completar a outra. Sim, por exemplo, eu espero que você me entenda. Olha só,
essa oração aqui, observe, ela completa o verbo esperar. Porque se eu espero alguma coisa, eu espero algo. Então, eu vou pensar assim, então eu espero isso. Por que eu troquei pelo isso? É uma forma de a gente entender que essa oração, que você me entenda, ela funciona aqui como um substantivo que serviria de complemento para o verbo esperar. Porque se eu espero algo. No lugar de dar um nome específico para aquilo que eu espero, eu troco pelo isso. É como se fosse assim um coringa, né? Esse isso aí a gente usa de coringa para reduzir a oração, no caso aí que você me entenda, transformo numa palavrinha só e penso, eu espero isso. Funcionou, deu certo, então a gente já sabe que essa oração tem o valor de um substantivo e como ela é uma afirmativa, eu quero que você me entenda, não é? Veja, eu tenho oração substantiva, ela tem sentido afirmativo, esse que é de fato uma conjunção subordinativa integrante, certo? Então, não se esqueça disso que eu falei e é assim que eu vou fazer essa correção. Murmurou-se durante anos. Agora eu pergunto para você, murmurou-se? Mas o que foi que se murmurou? Você não tem isso escrito aqui. Então, o que você já pode fazer? Você já pode pensar que essa oração, que o presidente Tancredo Neves fora vítima de um atentado, equivale a um isso. Então, você pode pensar assim, olha lá, murmurou-se isso. Certo? Durante anos, murmurou-se isso. Isso foi murmurado, que esse se é de voz passiva. Mas se você só fizer isso se murmurou, murmurou-se isso, já vê que a segunda completa o verbo da primeira, ou pelo menos completou a informação que falta nessa oração anterior, que é a oração principal. E isso faz você entender, então, que esse que aqui é, de fato, uma conjunção subordinativa integrante, portanto, não é a alternativa de resposta. Veja na letra B, que ele diz, a novidade é isso. Não dá na mesma? Olha lá, outro que, conjunção integrante. A novidade é... Fica faltando. O que eu quero falar da novidade? Então, eu coloco isso no lugar e faço a substituição, né? Para poder entender que essa segunda oração completou a informação que faltava na oração principal. Eu gosto de falar assim para a gente não dar muita função sintática, senão cansa. Por que eu estou dizendo isso? Porque na letra A, essa oração aqui, que o presidente Tancredo Neves fora vítima de um atentado, é sujeito do murmurou-se, porque isso foi murmurado. Lembra que eu falei que o se é de a passivatura aí no caso, né? Então, isso foi murmurado, não é? Esse segundo que da letra B, a novidade é isso, esse que e toda a oração que as redes sociais da internet se mostram veículo ideal, toda essa oração iniciada pelo que, conjunção integrante, funciona como predicativo de novidade, porque o é verbo de ligação. Então, assim, eu não vou fazer desse jeito com você. Porque o que a questão quer é que você diferencie o emprego da conjunção integrante, não é, com o emprego do pronome relativo. Então, se a gente se concentrar nessa diferença, pronto, a gente já resolveu dessa forma que eu estou fazendo para você, que é uma forma facilitadora, né? Então, murmurou-se isso, fechou. Troquei pelo isso, completou. Esse que é conjunção integrante, a oração toda completou o que faltava na principal. Na letra B, a mesma coisa. Que as redes sociais da internet se mostram veículo, isso. Então, a novidade é isso. Completou o que faltava na letra, na oração principal. Então, é conjunção integrante, não é pronome relativo. Vamos fazer a letra C aqui. Estimuladas pelos algoritmos das empresas. Isso. Eu fui na onda da letra A e da letra B. Estimuladas pelos algoritmos das empresas, isso? Olha, Lu, isso não deu certo. Não deu certo. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar para aquele raciocínio antecedente, anterior que a gente fez aí. Estimuladas pelos algoritmos das empresas, as quais integram o oligopólio da internet. Olha lá, troquei por as quais, funcionou. Então, a gente achou a resposta. Esse que é um pronome relativo que substituiu aí as empresas
Ou a gente poderia até pensar, né, os algoritmos das empresas que integram o oligopólio da internet. Aqui, pelo sentido, quem vai integrar o oligopólio da internet aí são as empresas mesmo, certo? É, porque tem isso, vamos lembrar. Como a gente viu lá, o filho o pai da moça com quem eu discuti, não é? Você usou qual e a qual e faz aí a diferença da ambiguidade. Aqui a gente tem um que. Se houvesse o relativo qual, nós teríamos de ter estimuladas pelos algoritmos das empresas, os quais integram o oligopólio da internet. Mas quem vai integrar um oligopólio aí não são os algoritmos, mas sim as empresas. Então, se nós tivéssemos as quais integram, a gente, de primeira, já ia entender aí o relativo e ia perceber a importância de colocar o qual, a qual, os quais e as quais no lugar de um que, quando acontece uma construção como essa. Se o autor opta por colocar o que, cabe a nós, leitores, fazer essa interpretação que eu fiz agora, entendendo, não é, que esse que retoma, nesse caso, empresas e não algoritmos. É bom a gente lembrar isso, tá bom? Então, a gente achou a resposta. Na letra D, a gente nem precisa ler a frase toda, a gente só precisa entender que dado que é uma expressão, assim como desde que, contanto que, não é? Então, esse que está junto do dado que as pessoas nas redes sociais tendem, não é? Então, você tem uma expressão aí que não tem como ser pronome relativo, porque esse que não retoma dado. E aqui na letra E, não importa o conteúdo da segunda oração, nem vou sair daí da tela. Veja, não é difícil que os rumores, né? Ou seja, você pergunta aqui, tá bom, então o que não é difícil? Ah, você vem aqui, troca toda essa oração pelo isso e vai ter que isso não é difícil. Olha lá, de novo, essa segunda oração funcionou como sujeito da primeira ou simplesmente completa a informação que falta na primeira. Eu falei que não ia sair da tela, mas eu não resisti. Não é difícil que os rumores se disseminem sem ser confrontados por crítica. E isso não é difícil, certo? Então, de novo, você tem aqui um que, conjunção integrante. Belezura? Vamos para frente. Aqui, há no poema 2 pronomes que expressam a ideia de posse em relação à coisa possuída. Assinale a alternativa em que eles estão destacados. Então, eu já vou falar uma coisa para você de cara. Para indicar posse, ou a gente vai ter o relativo cujo, ou a gente vai ter o possessivo, propriamente dito, ou o pronome pessoal lhe, indicando posse também. Por quê? Os pronomes átonos também podem ter a função de possessivos, certo? E veja que os átonos aí poderiam ser também o me, o te, o nos e o vos. Não é? O que não pode ser, qual o pronome pessoal que não pode ser usado como posse, como possessivo? É o se, o e o a, os, as. Então, o se, o a, os, as são os oblíquos átonos que não podem ser empregados como possessivos. Por isso que em prova é assim, examinador dificilmente, eu nunca peguei uma questão, faz 20 anos que eu dou aula para concurso, eu nunca vi um examinador colocar numa questão a ideia de posse, não é? Representada pelo me, te, o nos e o vos, não. Mas estes três sim, em especial o lhe. Lhe é campeão de audiência nessa hora. Ele é muito cobrado, não é, com o valor do possessivo. Então, para você ter certeza de que o lhe é um possessivo, na frase você pode substituir pelo possessivo correspondente. Então, veja lá. Esse se aqui não pode ser. Aí você fala assim, Lu, mas essa lá não era de pronome relativo? Sim, mas é que eu quero que a gente firme o raciocínio do cujo, indicativo de posse. E aí, junto desse raciocínio, vem o possessivo propriamente dito e o átono, que também pode dar a ideia de posse, o que é ótimo para a gente recordar. Então, se você viu o se, já vai se lembrando o seguinte, o se, ele tem valor reflexivo, nunca valor de posse. Veja, fazer o leitor satisfeito de si, porque ele está satisfeito de si mesmo. É isso que é reflexivo, o leitor fica satisfeito e dele mesmo. Então, a ação vai e volta para ele mesmo, é reflexivo como reflexo do espelho, né? Quando você se olha no espelho, você vê lá a sua imagem, não é? Então, a sua imagem vai para o espelho e volta. Aí o físico diz que você viu lá, não é?
o seu reflexo? Pois é, para a gramática nada muda. Quando você usa o se e o consigo, né, eles são reflexivos, só podem ser empregados como reflexo da ação, né? Não é? Ela sempre olhou para si mesma com aquele ar. Então, veja, para si mesma, ela olha para ela mesma, então vai e volta para ela. Beleza? O que tem nada a ver com posse. Nunca tem nada a ver com posse. A não ser que a gente coloque um de que, porque lembra que eu falei que dentro dos relativos sempre existe um que, não é? E o que, para ficar no lugar de cujo, vamos entender, ele tem de ser empregado com a preposição de, porque é o de antes do que vai fazer a posse, o cujo faz a posse sozinho. Mas o que não faz. O que só retoma termo antecedente como ele e ela, como eu mostrei na abertura dessa live aqui, não é? Agora, para ele fazer indicação de posse, ele tem de estar acompanhado do de para fazer a posse acontecer e ele deve apresentar aqui um artigo que entrará em concordância com o termo da frente, não é? Pode ser o que, pode ser o quem. Aí a gente pode usar o que é o relativo basilar, ou quem, que é o relativo basilar também, só que indicativo de pessoa. Por exemplo, o pai de quem a filha, não é? Olha lá, o pai de quem a filha sumiu e está desesperado. Certo? Eu posso pôr de quem a filha, fazendo a ideia de que a filha daquele pai, certo? Desapareceu. Beleza? Então, pronto. Então, o que, para ser possessivo, ele teria de estar, né, dentro dessa estrutura aqui. De que o, de que a, de que os, de que as, fazendo concordância com o termo da frente e a posse com o termo antecedente. Bom, então a gente tem lá o cujo agora e o lhe. Pronto, então aqui eu vou ter que ver. O cujo é posse, já está certo. Eu não preciso nem ler a frase. Se eu já sei isso que eu falei para você aí, ó, o cujo, seu e lhe, fechou. O lhe é que a gente precisa ver se vai dar a ideia de posse ou não, porque antes de ser de posse, ele é um oblíquo átono, né? Então, ele vai ser o quê? O objeto indireto. Né? Então, ele não vai ter o valor da posse. Antes, a primeira função dele é de servir de objeto indireto. Então, a gente precisa ver se ele indica posse aí no caso. Veja, passa um caminhão e salpica seu paletó. Posso fazer essa troca? Posso. Então, a gente acabou de achar a resposta, certo? Ó, o aquele é demonstrativo, não tem nada a ver com posse. O este é um demonstrativo, não tem nada a ver com posse. Salpica ali o paletó, tá aqui, a gente já resolveu. O que sozinho não indica posse, ele não tem preposição, de não tem o artigo. O cuja é posse, não precisa ler, mas satisfeito de si é o si que a gente lembrou que é reflexivo. Beleza? Muito bem. Próximo. Aqui no 4 é para a gente usar o relativo onde, que só pode ser indicativo de lugar dentro de uma ideia, né? Estática, certo? Veja, por exemplo, você tem aqui, no ambiente prisional, onde se vive privado da liberdade. Veja, a pessoa vive privada da liberdade dentro do ambiente prisional, nesse lugar, dentro do ambiente prisional. Sim, então o onde ficou corretamente empregado, a gente achou a resposta. É só isso, Lu? É só isso. Viu o que eu falei para você na abertura dessa live? O onde, ele só pode ser empregado com esse valor locativo, como a gente fala, ou seja, dando para a gente no contexto a ideia de lugar. Então, eu estou avaliando a frase onde ele foi empregado, ó, onde se vive privado da liberdade. Onde é que a pessoa vive privada de liberdade? Dentro do ambiente prisional ou no ambiente prisional. Então, esse em que você está vendo aqui é somado a esse o, dá essa ideia de dentro do ambiente. Portanto, o ambiente é lugar e é nesse ambiente que se vive privado de liberdade. Portanto, o onde ficou corretamente empregado. Muito diferente do que acontece na letra B, que diz: a cada livro lido, onde é necessário fazer um resumo. Esse onde, você fala assim, mas não se refere a livro? Não. O que você tem aqui, vamos avaliar. Aqui, ó.
Onde é? Esquece onde. É necessário fazer um resumo e submetê-lo, ou seja, submeter esse resumo a um parecerista, né? Eu vou até fazer uma divisão aqui. Porque aqui a gente tem um verbo e aqui a gente tem outro. Então, eu li tudo para a gente entender. Agora, vamos pensar aqui especificamente nessa oração. É necessário fazer um resumo, certo? Em cada livro lido? É isso que ele está dizendo? É necessário fazer um livro dentro... Aliás, é necessário fazer um resumo dentro de cada livro lido? Não, né? Não. A cada livro lido... Aí você quer retomar livro para dar a ideia de que é necessário fazer um resumo dele? É necessário... O que é necessário? Fazer um resumo do livro. Então, veja, não tem nada a ver com a ideia do em que é a base do onde que eu acabei de retomar com você aí, não é? A gente poderia colocar do qual, ou até eu poderia pensar dos quais é necessário fazer um resumo, porque a cada livro lido traz a ideia de vários livros, certo? Eu poderia até retomar pensando na ideia dos vários livros, não ficaria errado, dos quais é necessário fazer um resumo e submeter o resumo a um parecerista. Aí sim, mas o que vale é você ter a preposição de aí, porque, repito, é necessário fazer um resumo de cada livro lido, certo? Por isso que a primeira opção é colocar o do qual, de cada livro lido, porque aí, veja, o pronome não retoma a preposição a, ele retoma a ideia. De cada livro lido é necessário fazer um resumo, certo? Muito bem. Então, se é de cada livro lido, eu ponho o de para poder falar que eu fiz o resumo do livro e ponho o qual para retomar cada livro lido. Exatamente como eu expliquei na abertura. Beleza? Na letra C, a recomendação do CNJ, onde determina, já está errado, porque recomendação não é lugar, não é? Em verdade, você vai pôr um que aqui, por quê? A recomendação no CNJ, a qual determina, veja que esse que aqui, não é? Ou o a qual, vão funcionar como sujeito de determina. Porque é essa recomendação que determina que a cada livro lido é possível reduzir a pena, certo? Então, lembra que a gente viu aí que o que pode ser objeto indireto? Pode. Aí ele tem preposição. Agora, aqui como sujeito, um que, o qual, a qual, nunca pode ter preposição se funciona como sujeito, ou seja, se determina aqui o comportamento do verbo, certo? Muito bem, aí a gente tem aqui na letra D o seguinte. Desde 2013, onde o Conselho Nacional de Justiça autorizou a remissão de pena pela leitura, não é onde, que desde 2013 é tempo. Então, você pode colocar aqui quando. Desde 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça autorizou a remissão. Certo? Ah lá, aí eu posso pôr um quando, para simplificar. Poderia pôr o em que, mas aí não dá muito certo, você teria que ter desde 2013, ano em que. Ó, o em que, retomando o ano de 2013 na frase. Pode ter essa construção também. Mas aqui, para ficar bem resumidinho, dar bem a ideia, desde 2013, na época em que, ano em que, quando o Conselho Nacional de Justiça, entendeu? Aí a gente já entende, inclusive, quando é que o quando é um pronome relativo. Na letra E, as benesses da leitura, onde muitas vezes não é fácil mensurar. Eu pergunto para você, o que não é fácil? O que não é fácil mensurar? As benesses da leitura. Quem menciona alguma... Mensura, né? Quem mensura algo. Então, aqui você não vai pôr o onde, você vai pôr as quais, porque o termo antecedente é benesses da leitura. As quais, muitas vezes, não é fácil mensurar. Beleza? Vamos lá. 5. Aqui é para a gente assinalar a alternativa que preenche as lacunas com as expressões que, de acordo com a norma padrão, são adequadas ao seguinte texto. Então, vamos lá. Os candidatos... Olha, segura essa dica que eu vou dar agora. Os candidatos é nome, certo? E inscrições é nome. Se você puser um que aqui, vai ficar...
Os candidatos que as inscrições... Vai dar certo? Vai dar sentido? Ó, vou até separar aqui. Que as inscrições com isenção de taxa estão pendentes, acabou a oração, ó o verbo. Então, veja, o que a frase está dizendo para a gente? Vamos para o verbo. Quem é que estão pendentes? As inscrições estão pendentes. Aí você fala assim, ué, mas se as inscrições estão pendentes, o que está faltando aí? Faltou dizer, falta a gente perceber o seguinte, que se inscrições aqui é o sujeito de estão pendentes, e aqui a gente ainda tem um termo sendo retomado, porque eu tenho que pôr um que aí, tá vendo? Que, cujos, quais, cujas, não é isso? Tá. Então, observe o seguinte, vou retomar uma coisa com você. Existem os dois nomes, e quando a gente lê essa frase aqui, você vê que as inscrições estão pendentes, então ela já está completa. O que está faltando você dizer aí? É porque deu essa gafe, deu esse raciocínio ruim, porque se você observar, o que a gente tem aqui, entre dois nomes, em geral, vai ser a ideia da posse. Se eu trocar, então, não é, esse que pelo relativo, para eu ter certeza desse meu raciocínio, eu ponho suas inscrições com isenção de taxa estão pendentes. Então, o que você vai entender nessa hora? Essa é a dica. Vou repetir. Você não tem dois nomes, candidatos e inscrições? E aí, veja, quando tiver essa construção, candidatos e inscrições, dois nomes, primeira coisa que eu recomendo que você faça é imaginar aí um cujo, cuja, cujos, cujas. Como inscrições é feminino e plural, ponha cujas. Os candidatos cujas inscrições com isenção de taxa estão pendentes. Funcionou. E se você tem dúvida, você pode pensar na posse, entendendo suas. Percebeu o caminho? Suas inscrições com isenção de taxa estão pendentes. Dá certinho. Porque se eu puser só o que, vai ficar os candidatos que as inscrições com isenção de taxa estão pendentes. Lembra que eu falei para você que o cujo tem dentro dele um que? Só que esse que tem de vir acompanhado de artigo, que aqui deveria ser o as, porque são as inscrições, certo? E, ao mesmo tempo, eu tenho de ter a preposição de. Observe que você não tem isso aqui. Não tem. Ó, de que as. Tem isso aqui? Tem o de que não vai funcionar. Os candidatos de que inscrições. Assim que você resolveria a questão, eu sei disso. É assim que a maioria vai fazer. Os candidatos de que as inscrições com isenção de taxa. Os candidatos que as inscrições de taxa não pode, para ter o valor da posse e funcionar, tem que ter o de e o artigo. Cujos as, você já sabe que o cujo não vem acompanhado de artigo, em especial com gênero diferente, masculino e feminino. O as quais equivale a um que sozinho, que já também não vai dar certo. Os candidatos que inscrições com isenção, a gente já viu que não rolou, certo? Então, vai sobrar o cujas. Eu pus essa questão para dar essa dica. Você viu que tem dois nomes? Você tem dois caminhos. Ou você pensa direto na posse e vê se dá certo. Resumindo tudo que eu expliquei, é isso. Viu dois nomes, anota essa dica. Viu dois nomes. Primeiro raciocínio que você vai fazer é esse aqui. Certo? O primeiro raciocínio é o da posse. Aí já troca pelo cujas. Ó, você iria direto no cujas. Fazendo primeiro a troca da posse, se você tiver dificuldade com o cujo. Os candidatos, parou. Suas inscrições com isenção de taxa estão pendentes. Deu certo é porque o cujo. Mas, veja, eu estou mostrando para você por que a posse funciona aí. Porque são as inscrições com isenção de taxa dos candidatos. São as inscrições deles que estão pendentes, certo? E você viu que eu, antes de qualquer coisa, expliquei que aqui dentro dessa oração adjetiva, se a gente ler a frase sem colocar relativo nenhum, aí você vai ler as inscrições com isenção de taxa estão pendentes. A frase ficou completa, não estava faltando nada. Porque o que você tem aí é a confirmação da posse. Então, resumindo, são dois raciocínios. Tem dois nomes. Primeira coisa que você pensa é na posse. E vê se funciona. Troca pelo seu, suas, ou vai direto no cujo, cuja, cujos, cujas. E vê se dá certinho o sentido. Certo?
Pronto, é isso. Então, aqui, o que vai funcionar é esses cujas. Os candidatos cujas inscrições com isenção de taxa estão pendentes, vai lá. Os candidatos devem procurar a secretaria para entregar os documentos, com os quais possam comprovar endereço e renda familiar. Por que tem que ter esse com? Porque é com os documentos, né? Essas pessoas, os candidatos, possam comprovar endereço e renda familiar. Então, repetindo, os candidatos possam comprovar endereço e renda com esses documentos. Vão comprovar com o quê, tá? E o deferimento dessas inscrições só ocorrerá após a entrega. Por que dessas? Porque esse é o demonstrativo que a gente usa para retomar uma informação que já foi dada no texto. Por isso que a letra E é, de fato, a resposta. Tá certo? Bom, qualquer dúvida, eu estou no chat aí com vocês, certo? Eu procurei ser bem minuciosa nessa questão, mas eu resumi. Todo mundo conseguiu me acompanhar? Você viu? Tem dois nomes. Primeira coisa que eu quero combinar com vocês é pense na posse. E veja o que fica mais fácil para você trocar pelo seus, suas, para ver se você entende a frase aqui dentro, ó. Eu troquei. Suas inscrições com isenção de taxa estão pendentes. Ou você ainda poderia até pensar, né? As inscrições com isenção de taxa dos candidatos estão pendentes. Fica à vontade. Eu gosto muito do possessivo. E aí você já vai saber que vai dar certo trocar pelo cujo. Tá bom? É isso. Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que a regência está em conformidade com a norma padrão. Como aqui as frases, né, se repetem, elas só vão mudando a construção, a gente pode ir direto, aí na primeira, verificar se a frase ficou correta em relação à regência. Aí você fala assim, mas não é para a gente saber empregar regência com relativo? Em verdade, eu coloquei aqui o raciocínio todo voltado para o que e também a regência, como eu falei na abertura aqui do nosso encontro, tá? Então, a gente tem assim, embora as nações aspirem, até é bom a gente faz uma revisão, né? Quem aspira, aspira a alguma coisa. O verbo aspirar aqui com sentido desejar, porque as nações aspiram a cobertura universal de saúde, elas vão aspirar a isso, elas almejam a cobertura universal de saúde. Então, a gente tinha de ter a preposição a. Logo, essa letra A já está errada. Aí, o que a gente pode fazer? Já verificar aqui, ó. Aspirem na cobertura, já ficou errada. Na letra C, embora as nações aspirem pela cobertura, não. Embora as nações aspirem a quê? A cobertura universal de saúde. Pode haver a crase? Pode. Por quê? Porque o verbo aspirar, com sentido de almejar, rege com a preposição a, e o que a gente tem aqui é um substantivo feminino que nós podemos indicar com artigo somando os dois. A gente vai ter a crase, a ocorrência da crase, que é a fusão de vogais idênticas. Então, embora as nações aspirem à cobertura universal de saúde, né, deixa-me sair daí, vamos lá. Já que a letra D deu certo, vamos ler o restante. Precisamos reconhecer, e quem reconhece, reconhece algo, que ela ainda não chegou a todos os habitantes do planeta, porque quem chega, chega a. Veja que aqui o examinador não cobrou a regência com relativo, mas com a conjunção integrante. Então, essa questão está aqui para a gente firmar a diferença entre o pronome relativo e a conjunção integrante, que é um raciocínio que muita gente confunde. Quando a gente está vendo teoria, sempre tem um aluno que fala assim para mim, mas Lu, tá bom, para que me serve fazer a diferença entre o que pronome relativo e o que conjunção integrante? E aí, veja, nessa seleção de questões que eu fiz para você aqui, a primeira coisa é para você saber fazer resolver questão como essa, sabendo fazer essa diferença, que a conjunção integrante está na oração que integra, que completa o que falta na principal, e o relativo retoma o termo que iria se repetir. Gravou isso? Aí a gente viu, só um minutinho, vamos voltar aqui. Que preposição, olha aí comigo nesse exemplo que eu estou fazendo a setinha. Deixa eu pegar uma outra cor para você poder enxergar direitinho. Ó, aqui, ó. Tá vendo onde eu pus esse azul aí bem grossinho, tá vendo? É pra gente saber que a preposição que aparece antes do relativo, ela sempre vai aparecer a depender do conteúdo da oração adjetiva.
Por isso que eu falei que na correção dos exercícios eu ia falar do conteúdo da oração adjetiva, como eu fiz do cujo agora. Que eu troquei o cujo pelo su e fiz: suas inscrições estão pendentes. Eu já percebi que daria certo, que são as inscrições dos candidatos. Certo? Mesma coisa. Então, eu tenho de ler sempre a oração adjetiva, porque é ali que eu vou descobrir se vai preposição ou não. Diferente do que acontece com essa moça aqui, não é? Que é a conjunção integrante. Por quê? Porque, por exemplo, essa conjunção integrante que não tem preposição antes, porque quem espera, espera alguma coisa. Então, a ideia é que eu espero isso. Porque esse verbo é transitivo direto, então aqui não vai preposição, certo? Veja, quando é o relativo, eu analiso a regência dentro da oração adjetiva. Quando a gente tem a conjunção integrante, o que importa para a gente saber se vai preposição ou não antes da oração, preposicionando a oração, é o conteúdo da oração principal. Eu espero isso, eu espero algo. Então, é, no final das contas, uma regência muito mais simples de a gente avaliar. Então, essa questão está aí justamente para eu explicar isso para você. Para vocês, né? Então, olha só. É reconhecer que ainda não chegou a todos os habitantes do planeta. Ou seja, reconhecer isso. Como esse verbo é transitivo direto, aqui não vai preposição alguma. Toda essa oração que eu marquei de amarelo aí serve de objeto direto para o verbo reconhecer. Certo? Muito bem, então a nossa alternativa de resposta é essa. E só complementando, né? Quem chega, regência básica do verbo chegar, chega a alguma coisa, a algum lugar. Portanto, é essa que é a nossa alternativa de resposta. Certo? 7. Vamos lá. O emprego dos termos destacados do sinal indicativo de crase. Foi tudo junto, ó. Mais o termo destacado. Cadê? Está de acordo com a norma padrão em. Então, vamos lá. Sei que para mim chegar está errado, porque o mim nunca faz nada. Sei que para eu chegar... Veja, esse eu tem que ser empregado aqui, porque o pronome eu e o pronome tu são empregados sempre e somente na função de sujeito. Então, mim não chega, certo? Mim não chega, nem mim é Tarzan, percebeu? Você tem que pôr o eu ou o tu quando eles vão regir algum verbo. Se eles vão praticar alguma ação, vamos falar assim, a gente tem que pôr o sujeito eu e tu, porque mim é vagabundo, nunca pratica ação alguma, beleza? Então, sei que para eu chegar, quem chega, chega a, olha lá. Por isso que o onde, não é? Pode ter a versão aonde, a depender do verbo que está regendo esse onde. Então, quem chega, chega a algum lugar. Olha lá, esse aonde tem essa ideia. Quem chega, chega a um lugar. Certo? Por isso que a preposição a tende a aparecer aqui e o onde fica muito bem colocado, porque tem essa ideia de lugar. Sei que para eu chegar aonde eu cheguei, olha lá, reforçando a regência, quem chega, chega a luta foi dura. Frente a frente com muitas dificuldades. Lembrando, quando você tem expressão de palavra repetida, mesmo que seja palavra feminina, frente é uma palavra feminina, a gente não põe acento grave. Gota a gota, ponta a ponta, nada delas. Nenhuma delas tem preposição, aliás, a gente, na verdade, não tem a crase, né? Não tem o acento indicativo de crase. Então, essa expressão com acento grave está errada. Depois a gente tem aqui, deixa-me sair daí. Sempre soube que em mim existe uma tendência a vencer. Então, veja, uma tendência existe em mim. Isso aqui tá certo. Certo? Quem manda no verbo é a tendência existe dentro de mim. Ok, em mim. Agora, a vencer não dá, porque não existe artigo antes de vencer, só existe preposição. Em suma, para fazer referência a verbo, a gente põe só preposição a, nunca acento indicativo de crase. Que me leva aonde eu desejo, porque se vai me levar a algum lugar. Ok, certo? Então, essa daí a gente elimina por causa do acento grave. Na letra C, o homem sabe que vai a que lugar ele quiser, certo?
O homem sabe que vai a um lugar ou a qualquer lugar que ele quiser. Estou interpretando a frase para entender que o verbo ir indica movimento, rege com a preposição a, e como quem vai, vai a algum lugar, então onde representaria esse lugar? Aonde quiser. Construção correta. Graças a quê? Graças a... Então, graças a e rege com a preposição a, e a gente coloca o artigo para se referir a ação, somando os dois, dá o acento grave. Perfeito, não é? Eu poderia pensar assim, ó, vamos usar um coringa masculino? Graças ao troço. Eu gosto disso. Porque sempre o pessoal reclama, ai, professora, eu não tenho criatividade para ficar substituindo o substantivo feminino por um masculino. Ai, troca pelo coringa troço, sempre vai dar certo. Graças ao troço, deu ao troço, o que você tem aí? Preposição e artigo. Se existe preposição artigo masculino com o substantivo masculino, existe preposição a com o artigo feminino a, que se refere ao substantivo feminino. Deu a crase, certo? Então, a gente sempre fala, né? Quando dá a o no masculino, vai dar o AA no feminino. Concorda comigo? Eu não sei se vocês já ouviram isso, então eu vou repetir. Isso aqui, toda vez que você tem o AO, o A é preposição. Então, tá aqui. Se você tem um O indicando que é um artigo indicando um substantivo masculino, quando você trocar o substantivo masculino pelo substantivo feminino, aparecerá quem? O artigo. No masculino, a gente escreve o AO como ao troço. No feminino, esse A a gente não escreve, a gente substitui pelo A com acento grave, que indica que existem os dois As, ou seja, a preposição e o artigo. Portanto, acento indicativo dessa fusão, acento indicativo da crase. Tá bom? Então, essa crase está correta. Graças à ação de um poder maior, que lhe conduz os passos, que conduz os passos dele, do homem. De novo, lhe usado como possessivo. Essa é a nossa resposta, porque tudo está correto. Certo? Na letra D, agimos a partir, é verbo, não tem acento indicativo de crase. Da hora em que deixaram nós sozinhos, não pode ser. O nós aqui não é sujeito, ele é complemento. Então, tem que ser deixaram-nos. E ainda, como existe esse que, ó, o que atrativo do nos, a gente tem que pôr aqui. Então, agimos a partir da hora em que nos deixaram sozinhos. Vamos lá. O nós, ele deve ser usado como sujeito ou como objeto indireto, certo? Não é o caso. É deixaram a gente, ó. Quem deixa, deixa alguém. Então, veja que você tem de pôr um objeto direto. Então, o nós não pode entrar, porque ele só tem essas duas funções sintáticas. Ou ele é sujeito, ou ele é objeto indireto. Até quando a gente fala deixaram nós, você já percebe que deu errado. É como falar levaram eu, é levaram-me, certo? Levaram eu, só criancinha pode falar e a gente achar bonito. Vocês falarem, ó, pico vocês. Então, me levaram, assim como nos deixaram, né? Aqui, inclusive, especificamente, eu tenho de pôr o nos antes do verbo, porque esse que é um relativo e o relativo atrai o pronome oblíquo, certo? Naquele escritório aonde não havia nada, não, esse A não faz sentido porque não havia nada em algum lugar estático, não existe movimento. Não havia nada em que lugar? Vou pôr aqui, ó, em algum lugar, só para a gente fazer o raciocínio. Não havia nada em algum lugar, que é o escritório, certo? Mas é o em que entra. Então, quando entra a preposição indicativa de lugar, quando entra a preposição em, você vai usar a versão onde, certo? Na letra E, a gente tem foi a luta pensando que onde fosse, não, quem vai, vai a algum lugar, ó, certo? Pensando que aonde fosse, porque aqui é o verbo ir, quem vai, vai a algum lugar, estaria sem amigos, certo? Que o apoiassem, né? Porque não dá pra gente saber se é homem ou se é mulher aí, mas veja bem, que quem apoia, apoia alguém. O verbo apoiar aqui é um verbo transitivo direto. Você não pode pôr o lhe, porque eu acabei de lembrar todo mundo aqui, né? Cadê? Ah, não é aqui não. Mas eu lembrei nessa aula, né?
que o lhe ou ele indica a posse, ou ele é objeto indireto, certo? Tá aqui. Ó, ou ele indica a posse, ou ele é objeto indireto. Então, aqui no caso, se eu tenho o verbo transitivo direto, não posso pôr o lhe. Beleza? Beleza. Então, vamos caminhar. Aqui agora, olha só, o que a gente tem? A gente tem que usar a expressão de que adequadamente. Então, me acompanha. Nenhuma paixão. Vou botar sempre o que primeiro, essa é a dica. Que se pode imaginar é a locução, deixei junto. Ó, o que se pode imaginar? Nenhuma paixão. E perceba que eu posso pôr aqui o a qual. Nenhuma paixão, a qual se pode imaginar. Deu certinho, então não vai o de antes. Por quê? Porque esse se é de voz passiva. Aquilo que se pode imaginar é a paixão. Pensa só na paixão, esquece nenhuma para não fazer confusão. O que se pode imaginar? A paixão, porque a paixão pode ser imaginada. Então, esse a qual ou esse que servem aqui de sujeito dessa locução. Quando o pronome relativo é sujeito, ele não vem acompanhado de preposição, certo? E se você, às vezes, quer separar, assim, a oração adjetiva e tem dificuldade, a dica é você olhar do lado de fora, ó. Nenhuma paixão é para ele comparável, tá? Se você viu fora dos colchetes aí a continuidade, nenhuma paixão é para ele e deu sentido, é porque você dividiu certinho. Mas você sempre pode se basear, né, no verbo ou na locução verbal. A expectativa, vamos para a próxima. Vamos jogar sempre o que, tá? Porque como é o de que eu tenho que pôr antes de eu pensar na preposição, eu penso no que, para ver se vai funcionar. Então, nós temos assim, a expectativa que nós alimentávamos em relação a esta copa acabou, ó. Vem outro verbo. Tá vendo como é que eu fiz o limite? Aí eu leio fora dos colchetes. A expectativa resultou em franca decepção. Deu continuidade aqui. Então, minhas barrinhas estão corretas. Aí, eu tenho que pensar qual é o sujeito de alimentávamos, assim que a gente faz, ó. Para ser bem específica. Nós, sujeito, alimentávamos. E quem alimenta, alimenta alguma coisa. Eu alimento algo. Expectativa. Olha como eu sempre falo, para você achar complemento de verbo, você troca por algo e alguém. Nós, sujeito, alimentávamos algo. Veio alguma preposição junto desse pronome algo no meu raciocínio? Não. É porque esse verbo é transitivo direto, então ele vai pedir um complemento sem preposição. E se você não quiser pensar em toda a sintaxe, não se esqueça que para avaliar essa preposição antes do relativo, você sempre pode montar no seu raciocínio exatamente o que eu fiz agora. Sujeito, verbo, mais as complementações da frase. Pense assim. O que você não pode perder de vista é o sujeito e o verbo. Você viu que eu fiz isso na letra A? O que se pode imaginar? A paixão. Então, de cara, eu vi que o que era sujeito. Agora, aqui não. Aqui eu estou vendo que o nós é sujeito. Então, nós alimentávamos algo, que é a expectativa. Beleza? Então, a não coube o de que não é a resposta. As paixões. Vamos lá. Que trata o texto, já acabou. Talvez pareçam. Olha lá o outro verbo. Então, veja aqui comigo. As paixões talvez pareçam incompreensíveis para os outros. Dividir certinho. Agora, aqui, eu tenho o verbo tratar, eu tenho que definir qual é o sujeito, lembra? Quem que está tratando alguma coisa aqui? Eu posso pensar que esse aqui relativo retoma paixões, e eu posso pensar que as paixões tratam o texto? Não, porque paixões é plural. Não vai determinar o comportamento do verbo, que está no singular. Então, veja, se paixões é plural e o verbo está no singular, não é? Paixões não pode ser o sujeito do trata. E pelo sentido, o que a gente tem aqui, um determinado texto fala das paixões. Então, aqui você tem que o texto trata de alguma coisa. O texto é o sujeito. Entendeu como é que eu defini o sujeito? Primeiro eu vi que paixões é plural, então o verbo não está em concordância com paixões. Porque quando o que é sujeito, o verbo concorda. Por exemplo, os homens que vieram aqui. Ó,
Esse que aqui está representando os homens e eles que vieram. Então, eu tenho homens no plural e o verbo no plural. Aí eu percebo claramente que esse que representa homens, portanto, o que é o sujeito do verbo. Aí esse que não pode ter preposição. Só que às vezes a gente confunde aí quem é sujeito e quem é complemento do verbo aqui dentro da oração adjetiva. Então, como eu vi que já não existia concordância entre paixões e o verbo tratar, eu já vi que paixões não é sujeito. Então, o que me resta pensar é que o texto é sujeito. Ok, daí eu fui para o sentido. Horas. Pelo sentido, o texto que está sendo analisado é que vai tratar de paixões. Portanto, a gente acabou de achar o que aqui? A nossa resposta, tá? É isso. Aí esse de que serviu de complemento do verbo tratar. D. A expressão família brasileira padrão, que se refere o autor. Aqui nós temos as vírgulas ajudando até a gente, porque já separou, né, os limites da oração aí do verbo referir-se, ó. Agora vamos lá. O autor é o sujeito aí, certo? O autor é o sujeito, ele se refere a alguma coisa. Como que eu sei que esse autor é o sujeito? Com certeza, porque é ele que vai se referir à expressão família brasileira padrão. É o sentido, certo? Então, tinha que ter o a que e não o de que. Na última, as emoções. Vamos lá. Que os torcedores se deixam arrastar numa Copa do Mundo, então, peraí que vai junto aqui, são exacerbadas e incontroláveis. Veja, as emoções são exacerbadas e incontroláveis, certo? Tá. Então, aqui eu já sei que os torcedores é o sujeito. O que eu estou fazendo? Estou indo para a oração adjetiva, procurando o sujeito dela. Quem que se deixa arrastar aqui? Os torcedores. Esse aqui estava fácil, não estava? Se deixam arrastar. E quem se arrasta por alguma coisa. Por que separado sem acento? Porque a preposição por, não é? Porque quem se deixa arrastar por alguma coisa. E esse que, retomando as emoções. Poderia ser substituído por pelas quais, antes que alguém me pergunte? Posso. As emoções pelas quais os torcedores se arrastam, tá bom? Então, a letra C é a nossa resposta. 9. Vamos lá. Ó, a gente tem 3 frases para avaliar os termos sublinhados, que é isso que ele quer aqui, ó. Está correto o emprego do elemento sublinhado apenas em. Então, quer dizer que ou a gente vai ter um item certo ou 2, pelas alternativas de resposta aí, certo? Então, vamos lá. Primeiro, é muito restritivo o aspecto da razoabilidade dos sonhos. Já vou fazer minha barrinha porque tem o relativo. De que o autor do texto analisa no segundo parágrafo. Veja, vou lá para o verbo procurar o sujeito. Aí eu vi que é o autor do texto, certo? Então, o autor analisa o aspecto da razoabilidade dos sonhos. Então, esse que retomou esse aspecto aqui da razoabilidade dos sonhos, não é isso? Então, se o autor analisa, ele analisa algo, não exigiu preposição. Então, a primeira já está fora. A primeira está errada, porque esse que não tem preposição. Agora, na 2. Talvez um dos dragões a que se deva dar combate em nossos dias. Talvez um dos dragões seja o império dos interesses materiais. Fora do texto, está tudo certo, então eu separei a oração adjetiva corretamente, certo? Aí eu vou lá. O que se deve aqui? Se deve dar combate. E combate a quê? Aos dragões. Então, a preposição a está correta, não é? Ó, o que é que se deve dar? Combate. E combate a quê? Aos dragões. Beleza? Então, essa aqui está correta. Aliás, eu vou pôr certinho aqui para a gente não se perder, tá bom? Bom, vamos lá. Na 3, agora. Os sonhos em cuja perseguição efetivamente nos lançamos. Eu já achei o verbo, agora vem outro, ó. Podem transformar-se em conquistas objetivas. Então, os sonhos, acompanha na tela, podem transformar-se em conquistas objetivas, certo? Aí não tem o cuja aqui, eu já vou trocar pelo possessivo, como eu já vim recomendando, ó. Os sonhos, em sua perseguição, efetivamente nos lançamos. Faz sentido a posse aí, porque é na perseguição dos sonhos, certo?
Ó, a perseguição está em concordância, dos sonhos tem a posse aqui para trás. E esse em? Vamos lá. Qual é o sujeito de lançamos? É o nós, que não está escrito aí, mas está aqui subentendido no verbo. Nós nos lançamos em alguma coisa. Tá certo, tá certo. Se nós nos lançamos em sua perseguição, em alguma coisa. Tá aqui. Então, a alternativa de resposta, 2 e 3, né? É a letra D. Fechou? Muito bem. Aqui na 10ª, vamos lá. Está correto o emprego de ambas as expressões sublinhadas em as áreas aonde os homens se concentravam, já separei, ó, verbo e verbo. Tudo bem? Então, tá. Os homens se concentravam a algum lugar? Não. Os homens, que é o sujeito, se concentravam em algum lugar, nas áreas. Então, esse A ficou errado, tá? Continuando. As áreas, olha na tela, as áreas exibiam edifícios. Aí, daqui para frente é uma oração, ó. Em cujos não havia. Bom, se você já viu o cujo e na sequência o verbo, você nem pensa nada porque está errado. Lembra que a gente falou que o cujo, vamos lá, sempre ficará entre dois nomes e nada de artigo à sua frente. Ah, essa receitinha é ótima. Aliás, é uma dica que eu vou até falar agora. Toda vez que você viu que a questão trabalhou com onde e com o cujo, primeira coisa que você vai olhar, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas aqui, tem o a que e o para quem, né, na B. Então, vamos fazer a próxima. De cujo ou autor. Então, você olha para a frase, já vê se veio o cujo ou onde. Se o cujo não estiver entre dois nomes ou estiver acompanhado de artigo, você já elimina aquela construção. Você nem precisa ficar avaliando, senão você vai se perder aí, né? Quer ver? Ó, isso na letra C, né? Vai na letra D. Em cujos também não falta. Não. Se você tem cujos aqui, à frente dele você vai ter que ter um nome, ou seja, um substantivo masculino e plural, porque ele faz concordância com o nome seguinte. Já ficou errado aí, tá? Vamos ver aqui na última. Aí você tem o pelos quais e a qual, então a gente vai deixar para a gente avaliar. Beleza? Olha numa prova, você já eliminaria a letra C, letra D, percebe? Inclusive, teria eliminado a letra A também, porque cujos não havia. Certo? Tá bom? Aí você viu que eu tive que analisar o aonde, todo, né, detalhe por detalhe. Mas se eu já tivesse numa prova visto cujos não havia, eu já ia fugir disso. Iria sobrar para você apenas duas alternativas a serem avaliadas, a B e a E. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, vamos lá. Vamos fazer agora aqui. A gente já fez a primeira, vamos para a B. Em cortiços de cimento, a que faltavam espaço e alojamento. Já achei a oração. Veja, o que é que faltavam no plural? Não pode ser cimento, mas pode ser cortiços de cimento? Pode. Mas vamos pensar, os cortiços não faltavam espaço e arejamento, ou espaço e arejamento faltavam aos cortiços de cimento. Essa é a ideia. O espaço e arejamento faltava. Aquilo que falta, falta a alguém ou a alguma coisa. Então, faltavam aos cortiços de cimento. Então, a preposição a eu tenho de pôr, porque é como o verbo faltar rege, e a gente põe o que aqui, aliás, tem o que aí para substituir cortiços de cimento. Então, essa construção está correta. Comprimiam-se milhões de indivíduos para os quais, ou seja, para os indivíduos para quem a natureza parecia representar uma ameaça. Então, veja, a natureza aqui, ela é o sujeito, não é? Ela parecia representar uma ameaça. E representava uma ameaça para quem? Para os homens, para os milhões de indivíduos para os quais ou para quem está tudo certo. Portanto, a B é nossa alternativa de resposta. Beleza? Você viu que eu vou fazendo as flechinhas aí para vocês me acompanharem, né? Então, acompanhe as flechinhas. Aqui na letra C você tem esse texto de cujo o autor era também poeta, bastaria a gente dizer do qual o autor era também poeta, porque, vamos lá,
O autor, sujeito, era poeta do texto. Ele era poeta do texto, não é isso? Não é de quem aqui, é do qual. Deixa eu pôr o do qual aqui em cima. De que ou do qual. Tá? Aquele M lá eu pus a mais. Porque se refere ao texto. Olha lá. O autor era também poeta do texto. Então, você podia ter um de que ou do qual, já que retoma o texto masculino e singular, tá? Continuando a frase, promove um típico exercício de imaginação, em que muitos autores de ficção são tentados. Então, muitos autores de ficção, eles são tentados a quê? E não em quê, não é? A um típico exercício de imaginação. Então, é a quê. Aqui na letra D, os mistérios, porque somos, esse porquê é igual a um pois. Vê se daria certo você falar, os mistérios, pois somos atraídos na ficção? Não, não deu certo. Não deu certo. Olha, a gente já tem verbo aqui, separei do outro, tá? Então, veja, não é uma explicação isso aqui. É que nós, sujeitos, somos atraídos na ficção, nós somos atraídos pelos seus mistérios. Então, a gente tem a preposição por, mais o relativo que resgata mistérios separados, tá vendo? Ou a gente teria a forma pelos quais. Os mistérios pelos quais somos atraídos, porque nós somos atraídos pelos mistérios, tá bom? Aí, continua lá. Os mistérios costumam impressionar os leitores, certo? Agora, vamos lá. Em cuja deu errado. Aqui, o melhor seria aos quais não falta a liberdade da imaginação. Por quê? A liberdade da imaginação, a liberdade é o sujeito. E a liberdade não falta a quem? Aos leitores. Certo? Aqui poderia ser aos quais ou a quem. Então, veja, essa preposição a, que eu pus em aos quais e a quem, é para obedecer à regência do faltar, né? E esse os quais e esse quem aí, resgatando quem? Leitores, tá bom? Por isso está errado mesmo. Na letra E, os espaços urbanos pelos quais se espanta o imaginário narrador seriam testemunho de uma civilização a qual eram frouxos os laços com a natureza. Eu só fui separando as orações. Veja, vou marcar de amarelinho para você a oração principal. Os espaços urbanos seriam testemunho de uma civilização, tá? Nessa oração aqui, tá vendo onde eu tô marcando aí mais fortezinho o colchete? O que é que se espanta, né? O imaginário narrador, ele se espanta com o quê? Quem se espanta com alguma coisa. Com os quais? Com os espaços urbanos, certo? O imaginário do narrador se espanta com alguma coisa, com os quais ou com o que, representando aí os espaços urbanos, tá? Continuando, seriam testemunho de uma civilização, a qual eram frouxos os laços com a natureza. Então, vamos lá, o sujeito aqui são os laços com a natureza, os laços. Os laços eram frouxos. E se é frouxo com alguma coisa. Então, é com a qual, porque é com a civilização, né? De uma civilização com a qual eram frouxos os laços com a natureza, né? Porque os laços eram frouxos com a civilização. Beleza? Então, tudo errado mesmo. E a gente vai para a próxima. Aqui, na questão 11, vamos ver. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase. O homem não prescinde das instituições com as quais costuma se valer. Quem se vale de alguma coisa. Então, das quais o homem, está subentendido aqui no verbo, costuma se valer. O homem costuma se valer das instituições. Beleza? Você viu que eu procurei o sujeito,
E pela frase, o homem não prescinde das instituições das quais o homem costuma se valer para a organização da sociedade. Tá? Na letra B, sem as instituições nas quais é possível atribuir, vamos parar aqui, atribuir a propriedade do disfarce. Veja só a divisão que eu fiz. Sem as instituições não haveria formas de organização social. Entendido? E eu fui separando de novo pelo quê? Pelos verbos. Eu estou falando isso porque sempre alguém fala assim, ai, Lu, explica como você separa as orações. Pelos verbos. Certo? Tudo bem? Então tá. Então veja, você tem assim, ó, sem as instituições, não é? Aí vem, nas quais é possível. Aí você pergunta, o que é possível nessa construção? Olha como é que ficou construída essa frase. O que é possível? Atribuir a propriedade de disfarce. Então, eu vou trocar aqui pelo isso, porque eu perguntei o que é possível e a resposta veio aqui. Atribuir a propriedade de disfarce. Troquei pelo isso. Isso é possível, não é? E aí, tá faltando alguma coisa. Então, veja, sem as instituições, as quais, não é nas quais, as quais é possível atribuir a propriedade de disfarce. Por quê? O que é possível? Atribuir a propriedade do disfarce, mas eu vou atribuir, veja a minha caneta aí na tela, a propriedade, eu vou atribuir, certo? É possível. O que é possível? Atribuir o quê? A propriedade de disfarce a quem? Às instituições. Essa aqui foi danada, né? Ela pediria, a frase pediria para que você interpretasse, certo? Toda a relação que você tem com as estruturas aí, certo? É porque, em verdade, esse é possível, ele ficou encaixado aqui no meio, ó. O que é possível? Tá vendo? Vou até tirar daqui. É possível. Então, você tem que pegar essa oração e começar não é possível. O que é possível? Atribuir a propriedade do disfarce a quem? Aí você enxerga que você tem uma oração dentro da outra. Certo? Olha lá. Atribuir a propriedade de disfarce às instituições é possível. Beleza? Aqui na letra C. Nos piores momentos da história. Você já viu onde? Acabou. Porque ele está falando de momentos da história. Então, aqui, ó, quando vicejam os regimes de exceção, certo? Nos piores momentos da história. Ou em que. Porque o em que, a preposição em, além de indicar lugar, ela pode ser usada antes de um relativo. Ó, grave bem isso. Isso aqui é muito importante. A estrutura em que, ela pode aparecer para poder substituir o onde, indicando o lugar. Essa é uma possibilidade. Ela pode substituir o quando, para dar a ideia de tempo. Esta é uma outra possibilidade. E ainda o em que pode ser usado para satisfazer a regência. Não é? Você diz, o óleo em que todo motorista confia, porque todo motorista confia em alguma coisa. Beleza? Então, nos piores momentos da história, quando vicejam os regimes de exceção, em que vicejam os regimes de exceção, é o que dá certo. Aí não tem nada a ver com onde, que é lugar. Na letra D, a gente tem a desmoralização das instituições públicas é uma iniciativa de cuja responsabilidade se deve aos delinquentes de todo tipo. Então, vamos lá. A desmoralização das instituições públicas, verbo, é uma iniciativa, por isso que eu pus a barra ali. Não é? Agora, vamos pensar comigo. Sua responsabilidade, é o que eu fiz, troquei pelo possessivo. Sua responsabilidade se deve aos delinquentes de todo tipo. Se eu colocar de sua responsabilidade se deve a eles, funcionou? Não. Por quê? É uma iniciativa cuja responsabilidade, porque é a responsabilidade da iniciativa, e é essa responsabilidade que se deve aos delinquentes de todo tipo. O que eu quero mostrar para você, vamos fazer de uma outra forma, como a gente veio fazendo até agora.
Você viu que eu troquei o cujo pelo sua, e quando eu leio sua responsabilidade, se deve, e se deve a alguma coisa. Eu vou falar sintaticamente. Isso aqui é um objeto indireto que respondeu ao dever-se, né? A responsabilidade se deve a quê? Certo? Então, a responsabilidade é o sujeito. Essa é a forma mais simples de você entender. Eu troquei o cujo pelo possessivo e montei a frase. Você percebeu que eu fiz isso? Aí, sua responsabilidade se deve a quem? Esse de ficou perdido, porque sua responsabilidade é o sujeito. Até a gente, no primeiro momento, pensa que é a responsabilidade da iniciativa que se deve aos delinquentes de todo tipo, não é? Em verdade, essa posse da responsabilidade aqui, ó, não se deve nem à iniciativa. Por interpretação, se deve à desmoralização das instituições. Por quê? Porque a responsabilidade, quem que é responsável pela desmoralização das instituições públicas? Os delinquentes de todo tipo. Essa é a ideia da frase. Então, a responsabilidade dessa desmoralização se deve aos delinquentes de todo tipo, certo? Então, é só trocar o cujo pelo sua e você vai ver que sua responsabilidade é o sujeito, não pode ter preposição. Então, o que nos resta entender é que a letra E é a alternativa de resposta. Veja, criando instituições, para a sua estabilidade concorre o esforço de muitos. Perceba, o esforço de muitos, então o esforço é o sujeito, não é? Concorre, o esforço de muito concorre para quê? Para a sua estabilidade, que é a estabilidade das instituições, certo? Por isso que é essa a resposta, tá bom? Muito bem, falta apenas a 12, não é? Bom, vocês devem ter percebido que a 11 e a 12, elas eram assim, nível ninja, né? Nível hard. Porque se a gente ficar sempre na mesmice, a gente não chega lá. Então, vamos lá. A gente tem a frase, conforme a lenda, haveria em algum lugar a fonte da juventude, cujas águas garantiriam pleno rejuvenescimento a quem delas bebesse. Vamos entender a frase. Esse cujas, eu já vou logo trocar pelo possessivo. Suas águas que seriam o quê? As águas da fonte da juventude, suas águas garantiriam algo, o pleno rejuvenescimento a quem bebesse dessas águas. Você entendeu bem a frase? Tem que ter entendido. Suas águas, que são as águas da fonte da juventude, garantiriam pleno rejuvenescimento. Aí ele fala assim, ó. Pode-se substituir corretamente o segmento sublinhado, sem prejuízo para o sentido da frase acima por. Ele fala do sentido, mas se a gente entende de gramática, a gente mata de primeira. Por exemplo, o onde suas águas não dá certo. Por quê? Ele não está se referindo à fonte da juventude como o lugar em que suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento. Não. Ele não está dizendo que a fonte da juventude é o lugar em que suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento a quem lhes bebesse. Não é? A quem lhes bebesse, não é isso. É esse onde que ficou errado, porque fonte da juventude não está sendo citado como lugar. Veja. Em algum lugar haveria a fonte e suas águas garantiriam. As águas é que vão garantir, não é? Então, esse onde ficou fora de cabimento. Porque, veja, se você conferir, o cujas, aí já representa a sua. Só de você olhar isso para a frase, suas águas garantiriam. Você não está vendo que as águas é que vão garantir? As águas dela? Então, esse onde ficou a mais. Percebeu? O onde não foi usado, o que eu quero dizer é que o onde colocado aqui não foi usado aqui. O que aconteceu? O cujas foi substituído pelo suas, exatamente como eu explico para fazer. Então, esse onde é altamente desnecessário. Assim como esse de aqui não faz o menor sentido. De cujas águas se garantiria pleno rejuvenescimento? Por que de suas águas se garantiria o rejuvenescimento? Vai entender que o rejuvenescimento se garantiria de suas águas. Não faz sentido algum, tá? Depois, você tem aqui, suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento. Quem delas bebesse vai garantir o rejuvenescimento
a quem. Não pode faltar essa preposição aí nessa construção, porque não dá certo. E viu que eu falei, ó, os suas águas já tem os suas no lugar de cujas. Então, esse em que, assim como esse onde, se torna amplamente desnecessário, certo? Aqui nós temos em suas, já troque, em suas águas, fazendo aí a substituição, né? Em suas águas estaria a garantia de pleno rejuvenescimento, tem o para no lugar do a. Garantir rejuvenescimento a quem? Garantir rejuvenescimento para quem? Pode ser, para quem delas bebesse. Veja, essa deu certo. Qual é a diferença? É que aqui no garantiriam, que é o texto original, nós temos o verbo e ele foi substituído agora por um substantivo. Então, você tem que começar pelo substantivo que vai ser o sujeito do estaria, não é isso? É o que nos parece. A garantia de pleno rejuvenescimento para quem delas bebês, que aqui a gente já viu que está certo, essa garantia do rejuvenescimento estaria nas águas, em suas águas, nas águas da fonte da juventude. Agora bateu. Ele mudou o verbo para o substantivo, garantia, e o substantivo virou o sujeito. E a garantia do rejuvenescimento estaria nas águas da fonte, porque as águas é que vão garantir o rejuvenescimento, certo? Veja, de cujas águas estaria a garantia. Ó como o sentido não dá certo aqui. Vamos trocar de cujas por suas. Estaria a garantia. Então, é a mesma estrutura aí de cima. A garantia de pleno rejuvenescimento para quem lhes bebesse, para quem bebesse delas ou para quem bebesse de suas águas, essa garantia estaria de suas águas. Não fez sentido. Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham acompanhado bem, que vocês tenham gostado das correções, não é? Eu estava aí no chat o tempo todo respondendo, estou falando porque essa aula é gravada, não é? E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, certo? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até a próxima.